Olá galera que assiste o canal, vamos para mais uma aula de eletroquímica. Hoje o tema dentro da eletroquímica é chamado de pilha. Hoje eu estarei passando aí o conceito de pilha e vamos estudar a pilha mais famosa, que é a pilha de Daniell. Na aula passada nós estudamos o conceito de oxidação e de redução. Hoje nós vamos estudar aí o conceito de pilha, onde envolve os conceitos iniciais. Só que antes de estudarmos o conceito de pilha, você tem que relembrar aí qual é o conceito de dissociação. Dissociação, para quem não lembra, é quando você dissolve um determinado sal em H2O e a água, por hidrólise, que é a quebra da molécula, ela dissocia os íons, liberando o cátion e o ânion. Então todo sal ele sofre dissociação, visto que o sal ele é formado por carga positiva e carga negativa, e a água tem essa propriedade. Assim ela se torna condutora de elétrons. Então se a água estiver no formato H2O puro, ela não conduz eletricidade. Mas se você dissolver sal em água, ela conduz daí a eletricidade. Então o sal de cozinha ele vai virar Na+, Cl-. Agora relembrando aí já o conceito de dissociação, dá para entender a pilha de Daniell, que nós chamamos aqui no Brasil. Mas na realidade, como ele é em inglês, nós chamamos de pilha de Daniell. Então se eu falar Daniell, Daniell, saiba-se que é o mesmo cientista. Então vamos lá. Deixa eu melhorar o foco aqui para poder escrever e você estar entendendo. Aí, vou desenhar a primeira parte da pilha e a segunda parte dela. Esse desenho que eu estou fazendo aqui, eu vou colocar a água. Então fiz duas separações. Deixa eu melhorar aqui para vocês estarem entendendo. Duas separações e agora eu vou montar a pilha. Aí, na primeira cuba, vamos chamar de cuba ou célula eletrolítica, eu vou colocar H2O. E aqui dentro eu vou estar dissolvendo um sal chamado sulfato de zinco. A fórmula do sulfato de zinco é ZnSO4. Como eu já falei lá no início, a dissociação ela separa os íons do sal. Então a hora que eu estou dissolvendo aqui em água o sulfato de zinco, ele vai ficar Zn, 2 positivo, e SO4, 2 negativo. Pronto. Aí, dentro desta cuba eletrolítica, que nós também vamos chamar de célula eletrolítica, eu vou colocar uma barrinha de zinco, que foi o que o cientista fez, chamado de pilha de Daniell. E o zinco, como ele está no estado metálico, ele está no estado de oxidação zero. É um zinco na forma de metal. Veja que aqui é zinco na forma de sal, né? Então, feito isso, agora eu vou montar aqui a pilha do seu lado direito, que é o outro polo da pilha. Então aqui eu estarei colocando, em vez de colocar sulfato de zinco em H2O agora, eu estarei colocando aqui sulfato de cobre. Deixa eu melhorar a posição da folha aqui. Então o sulfato de cobre, a fórmula dele é CuSO4. O cobre, ele provém do latim, e cobre em latim é cuprum. Então, feito isso aqui, agora fica fácil. Aqui eu tenho H2O, e o cobre, quando ele é dissolvido aqui, ele gera cobre 2 positivo e SO4, 2 negativo. E aqui, Daniell colocou cobre metálico, uma barrinha de cobre, no estado zero também. Para quem estudou oxidação e redução, né? Então, feito isso aí, tá as duas partes da pilha montada. Essa parte que eu vou chamar de anodo,
que é a parte de onde saem os elétrons, que cai muito no vestibular essa pergunta, onde está o anodo e onde está o catodo. E aqui eu vou chamar de catodo. No catodo acontece a redução. Deixa eu melhorar aqui. Acontece a redução. Você já estudou o que é redução. E no anodo acontece a oxidação. Pronto. Se no anodo acontece a oxidação, significa que é daqui que vai sair os elétrons. Porque o que é oxidação? É perda de elétrons. Então os elétrons vão sair do zinco metálico. Então se o zinco que está no estado zero, ele vai perder elétron, então significa que ele vai ficar Zn2 positivo, mais os 2 elétrons que vão sair. Por que ele fica 2 positivo? Já expliquei na aula passada. O zinco, se você olhar na tabela periódica, ele tem 30 cargas positivas, 30 cargas positivas, que são 30 prótons, e ele tem 30 cargas negativas, que são os elétrons. Então, se ele perdeu 2 elétrons, que é o que o zinco perde, porque o número de oxidação dele é 2, fica sobrando aqui 2 prótons. Então, tem que identificar aqui, ó. E ele se transforma em um cátion. Consequentemente, a barrinha de zinco começa a ser desgastada, porque o que era zinco metálico vai se transformar em zinco 2+. Veja que já tem zinco 2+ aí na cuba, né? Então, perfeito. Agora, o cobre, ele está no seu estado zero. Então, os elétrons sairão lá do zinco. Aí ele vai encontrar um voltímetro aqui. Um voltímetro, né? Que vai saber a voltagem. Então foi assim que Daniel fez, para saber qual é a voltagem que a pilha ia fornecer. Aí aqui os elétrons vão chegar no cobre. Só que o cobre ele não recebe esses elétrons. Quem vai receber os elétrons são os átomos de cobre que estão na solução. Então o cobre ele é um condutor dos elétrons aqui. Então o cobre que estava aqui no estado de 2 positivo, ele vai gostar muito dos elétrons que está chegando do zinco. Daí ele vai se transformar em cobre zero, que é cobre metálico. Porque 2 positivo com 2 negativo dá 0. Enquanto a barrinha de zinco começa a se desgastar, porque começa a perder zinco para a solução, porque o cobre está puxando os elétrons dele e ele começa a ser dissolvido. O que acontece aqui? O cobre que está na solução começa a se depositar na placa de cobre, porque ele vai se transformar em cobre zero também. Ele vai ficar metálico, né? Então, a massa da placa de cobre começa a aumentar e a massa da placa de zinco começa a diminuir. Só que aqui eu não tenho um circuito fechado, então o que Daniel fez? Ele pegou um tubo de vidro e ligou as 2 cubas. E aqui ele colocou como se fosse um algodão. E dentro do cubo de vidro ele colocou uma solução de KCl. Acredito que seja esse o sal. E o KCl, ele tem o potássio positivo e ele tem o Cl negativo. Como aqui começa a ficar muito saturado de zinco, chega uma hora que a pilha vai parar. Então, para não acontecer isso, o zinco começa a puxar carga negativa para compensar as suas cargas positivas e dar andamento na corrosão da placa de zinco, senão fica saturado aqui de carga positiva e a pilha para. Então daí forma cloreto de zinco. E daquele lado vai ficar saturado de sulfato. Então daí o potássio vai lá para compensar e forma sulfato de potássio. Na realidade é uma disponibilidade de cargas, né? A formação do sal é uma citação. Então aí a pilha ela tem o ciclo fechado. E essa parte aqui a gente chamamos de ponte salina. E esta pilha aqui, quando o cobre perde os elétrons, ou o zinco perde os elétrons, né, Zn, 2 positivo, mais 2 elétrons, eu tenho uma voltagem de 0,76 volts. E o cobre, quando ele recebe os elétrons do zinco,
eu gero uma diferença de potencial de 0,34 volts, já convertido. Então 0,76 volts com 0,34 volts, eu vou ter 0 aqui, sobe 1. Aí aqui eu tenho 8 com 3, dá 11. Então dá uma voltagem de 1,1 volts, essa pilha de Dênio. Essa foi uma pilha revolucionária. E as pilhas que existem hoje são com base nessa daqui. E ela descarrega, por quê? Uma hora a placa de zinco vai se desgastar por um todo. Você tem que substituir. E vai chegar um momento que a ponte salina ela vai doar tanto carga negativa quanto carga positiva, que chega uma hora que a concentração também ela acaba sendo inviável. Por isso que as pilhas você compra, depois você tem que descartar, a não ser que ela seja recarregável, né? Porque toda pilha ela tem uma vida útil baseado na pilha de Dênio. Hoje existem outras pilhas, né, que são pilhas alcalinas, que você pode estar recarregando, que é um conceito diferente. Mas essa é a principal e cai muito no vestibular. Espero que você tenha entendido e até a próxima aula.